Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de quem, da onde as pessoas estão escutando, né? Eu sou a Gabriela, essa é a Giovana, nós somos da Caps Investimentos. E hoje a gente veio falar com a Paula Brito, advogada, especialista em família, né, em direito de família. Então, Paula, acho que se tiver como se apresentar rapidamente, contar um pouquinho da tua história e do escritório também, apresentar para o pessoal que vai escutar. Bom, eu sou especialista em direito de família e sucessões. E Isso. isso é bem importante porque as pessoas nos associam. Eu trabalho com muitas famílias, divórcio. A dificuldade de falar de planejamento, a questão sucessória, ela é importante, né? Então, assim, na condução do nosso trabalho. Eu sou advogada há 26 anos, adoro meu trabalho. Tenho uma conexão forte de trabalho interdisciplinar, então, assim, eu acredito numa advocacia que trabalha com respaldo da área da saúde mental, com psicólogos, da saúde, das questões financeiras, né? Então, a gente tem contato com pessoas que fazem planejamento financeiro, o que faz toda a diferença, porque a gente atende e atua em pontos ou de mudança ou de alteração, por exemplo, um divórcio, a morte, um inventário, uma curatela, quando a gente tem um envelhecimento e algumas doenças que chegam nas famílias, e absolutamente tudo depende dessa paradinha, desse raciocínio de que forma a família está melhor protegida. Então, assim, eu gosto muito, ainda que seja um tema, um assunto muito denso, né? Perdas, dores, alterações patrimoniais, mas eu gosto muito do que eu trabalho assim, porque a gente tem um resultado. Então, Uhum. se tu sabe, se tu conduz de uma forma que te orgulha dentro dos teus valores e atingindo metas, tu percebe que aquela mulher, por exemplo, saiu melhor a partir de uma orientação jurídica, né? Tu percebe que o resultado patrimonial foi positivo. Então, tu adere a isso, assim, tu termina o teu dia bem e começa com ele com um propósito que é divulgar conteúdo, orientar de forma correta e atingir resultados. Uhum. Além de autoestima, né? Completamente. E que as mulheres precisam muito, porque a Uhum. gente funciona muito em rede, né? Então, tu ter algum lugar que traga, eu defendo muito uma advocacia mais humanizada de acolhimento, de compreensão das questões que estão sendo trazidas num todo, porque não é uma orientação. Tem gente que faz objetiva, concreta, é isso, tu tem direito a isso, regime de bens, determinada coisa. Agora, quando tu entende o todo, e o mais importante, eu acho assim, Gabriela, quando tu endereça corretamente o problema. Eu vou dar conta da demanda jurídica. Alguém vai dar conta das questões emocionais. Alguém vai dar conta das questões financeiras. Uhum. Quem não tem invasão de área, não que a gente não possa ter uma compreensão do todo, mas a gente trabalhando em equipe, e as mulheres respondem muito bem à rede, então uma rede de apoio que trabalhe metas, a gente faz muito uma pergunta assim, como é que tu te imagina num divórcio, por exemplo, daqui 3 anos? Uhum. E aí tu consegue fazer uma prospecção de futuro. Bom, eu gostaria de estar financeiramente estável, eu gostaria de estar organizada, eu gostaria que os meus filhos estivessem bem. Então tu traz esse trabalho de o atendimento ele não é agora, ele é continuado com resultado futuro. Uhum. Perfeito. Bom, das perguntas aqui, queria começar com uma que vai um pouco de linha aí com a experiência geral, né? Que seria para as mulheres que têm patrimônio, quais são os primeiros erros e os principais erros que elas cometem quando elas vão se relacionar com uma pessoa, seja união estável, seja, enfim, a não formalização dessa união estável? Quais são os erros assim mais comuns que tu tem visto nesse tempo? Os erros ele vem primeiro do desconhecimento, Uhum. porque elas entram nas relações sem buscar quais são as possibilidades que eu tenho, por exemplo, em escolher um regime de bens específico para aquelas É. questões patrimoniais. Qual é o objetivo daquele casal? O que que aquele casal chega naquela relação com o quê? Ou com perspectiva de? Às vezes são famílias que têm patrimônio, né, e que têm imaginam formas de proteção patrimonial e que envolve casamento ou morte, né? Então tu entra numa relação. Então o desconhecimento, eu acho que isso é determinante. As pessoas têm muita dificuldade de falar de patrimônio porque é uma confusão assim entre o amor romântico, assim, ai, nós queremos Uhum. agora e eterno e a gente vai ficar junto e tal. E elas não entendem isso. Então hoje a gente tem instrumentos como um pacto pré-nupcial, como contrato de namoro, que é uma coisa que a gente também faz, que traz uma proteção, Uhum. né, determinante, como se aquilo
despertasse no outro desconfiança. Então eu não vou falar sobre isso, porque o que que o outro vai pensar? E aí tem um equívoco, eu sempre oriento assim, ó, é trazer o outro para um planejamento a 2 e não para "Vamos conversar sobre a minha proteção patrimonial individual". Isso desperta uma desconfiança, dizer: "Mas tu acha que eu estou aqui por isso? Ou tu acha que isso seria mais importante que todo o resto?". Então eu acho que buscar uma orientação jurídica no início, é comum quando as pessoas já se divorciam e elas iniciam uma outra relação e chegam aqui e dizem assim: "Não, que a gente já tá, ela já dorme lá em casa, ele já". Eu disse: "Gente, isso é uma união estável". Uhum. Então, vamos colocar no papel, aquilo é como se fosse um seguro, né. Não quer dizer que tu vá fazer uso, mas ele tá ali a teu alcance para eventualmente se precisar, as regras já estão claras. E Uhum. vocês que trabalham nessa área, assim, que envolve questões patrimoniais, financeiras, dentro das relações o dinheiro ele representa muita coisa além do próprio valor. A dinâmica relacional, e sistemática das famílias, elas passam por isso. Famílias que não falam sobre isso. Eu atendo mulheres que dizem assim: "Eu não tenho noção do patrimônio. Eu não sei qual é o custo mensal da minha família". Isso é uma dor principalmente das mulheres, né, dentro do relacionamento. E a gente vive numa sociedade que tem essa formação patriarcal, né, então as mulheres sempre foram na função do cuidado, o homem na função provedora. É. O que que a gente tem hoje? E já um movimento social. Mulheres no mercado de trabalho, mulheres com patrimônio, só que mesmo que elas ocupem funções, elas carregam em algum lugar isso. Então eu não vou falar sobre isso, né, é como se tu Medo não de te pesar. legitimasse. É, o medo de pesar, assim, como se: "Ai, não", é uma questão cultural, né, Total. total cultural Eu de estava ouvindo hoje a questão das CEOs mulheres, né, assim, tem até sei lá, um programa que fala sobre uhum, isso, como elas carregam dificuldades de se legitimar como proprietárias, como investidoras, uhum, e junto de tudo isso elas são mulheres, são mães, que uhum, carregam a família, Donas de casa. donas de casa. O estudo muitas vezes, assim, quem são as cuidadoras de um familiar doente ou quem abre mão maior ainda, né, das uhum, suas questões profissionais acaba ficando nessa mulher. Por isso que a gente tem que falar, a gente tem hoje uma questão de perspectiva de gênero, então tu tem que analisar sob essa ótica, que nem sempre eles partem do mesmo lugar. Então isso dificulta. Quando tu tem um assunto que, digamos, nós três aqui, a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre morte, a gente vai falar, aquilo transita de forma natural e a gente não tem uma formação sobre isso. uhum. Então é muito difícil ainda propor, Gabriela, vamos sentar e conversar sobre um planejamento nosso, com regras claras, que te protejam, que me protejam, que protejam nossos filhos, que protejam um ou outro em caso de morte. As pessoas não têm esse hábito. Paula, então, de forma estratégica, como que nós mulheres podemos nos proteger patrimonialmente quando a gente vai morar com alguém ou até mesmo quando vai casar? Eu primeiro eu gosto, assim, de formalizar, né, então é um pouco daquilo que a gente tem, tá falando. Um pacto pré-nupcial, um contrato entre as partes, essas questões todas podem ser abordadas. Então, qual é o regime de bens que melhor entra na nossa questão? Eu estou entrando sem nada, o outro está entrando com um patrimônio de monta, de volume, né. O que que a gente quer comunicar, não quer comunicar, quer proteger aquelas questões. Muitas vezes as pessoas desconhecem coisas que comunicam ou não comunicam. Por exemplo, herança e doação não vai ter comunicação, mas igual tu pode fazer uma previsão dentro. Tu pode fazer um pacto pré-nupcial com um parcial de bens, por exemplo, onde eles vão compartilhar, e muitas vezes é justo, porque há um empenho dos dois financeiros, mas eles podem criar dentro disso alguns limites, né? Por exemplo, abrir mão dos direitos sucessórios. Então, assim, ó, eu não vou ser tua herdeira, é possível hoje a gente adaptar essa realidade. Outra questão, assim, bem importante, quando a mulher, vamos pegar nesse foco, assim, ela entra com patrimônio, eles não deixam muito claro, há uma confusão do que é anterior e do que é posterior. Então, às vezes eu ouço assim, não, mas isso já era meu. Eu que dei a entrada na compra desse imóvel. Está escrito onde? Hum. Ah, não, mas eu tenho como provar porque veio da herança e eu fiz um aporte, eu tirei do. Não, como é que a gente orienta isso? Dentro do contrato de compra e venda, quem entrou com quem, o que que é bem particular,
o que que são valores subrogados. Então, na própria matrícula, às vezes tu compra um imóvel e diz assim: eu, Paula, estou entrando com 70% de um valor que pertence a mim, que é anterior, e a Gabriela está entrando com 30%. Essas questões claras que não confundem o que era anterior do que é posterior, o que é pessoal do que é empresarial. Também as pessoas, naquela dinâmica, pagou de um lugar, tirou de uma PJ, Uhum. faz uma função que depois tu não sabe identificar a origem. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma sociedade, o contrato de sócios bem trabalhadinho que contemple a criação de imóveis dentro de holdings familiares também é uma forma de proteção. Dependendo, e aí assim, ó, nem sempre uma solução vai funcionar para toda e qualquer família. Então, Uhum. tu faz um mapeamento daquela família, por isso que tem que procurar um advogado, e aí criar formas de, bom, tudo bem, é uma união estável, vamos colocar no papel. É um casamento que eu posso fazer um pacto pré-nupcial, a gente vai colocar olhando para todas as possibilidades, inclusive a morte. Uhum. Essa parte de acordo pré-nupcial, que a gente tinha uma pergunta mais relacionada à resistência, né? Que eu acho que a gente já falou. Eu acho que num cenário assim mais ideal, né? Para não gerar essa desconfiança, como é que se aborda essa questão sobre o acordo, né? Como é que transforma isso numa coisa um pouco mais natural? Não sei se tu tem alguma passagem assim que tu tenha visto Tu isso já viu que os ou casais, eles têm às vezes aqueles projetos românticos. Ah, a gente um dia vai viajar. Ah, aham. se a gente tiver, a gente vai ter filhos, a gente não Onde é vai que ter vai ser a nossa filho. lua de mel? O que Aonde que que a a gente gente vai tem que morar? comer? Como é que Aham. vai ser? Vamos comprar como o primeiro imóvel, sei lá o quê. É aquilo que eu te disse assim, em vez de tu chamar para algo individual, tu coloca na mesa Uhum. como um planejamento a dois, né? Eu gosto muito assim, ó. Eu sei que tu não gostaria que misturasse as tuas questões familiares com a minha. Tu tá validando uma preocupação do outro, Aham. né? Então, quem sabe a gente já olha para essas questões, porque assim, ó, ai, mas eu não gosto de falar sobre isso, porque eu não quero, eu vou viver a vida inteira. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas têm uma questão meio arrogante de não vou morrer agora. Como se a gente dominasse algumas questões. Então, a forma carinhosa de abordagem, como é que seria para ti? Assim, o que que é o ideal? Outra coisa que as pessoas hoje a gente coloca para dentro, o que a gente chama de cláusulas existenciais, às vezes até a previsão em relação aos filhos. Então, assim, o que que a gente imagina como casal que possa nos proteger de conflitos, né? Então, imagina tu estabelecer, tu pode ir até aí, tá, Gabriela? E eu posso ir até aqui. Então, eu acho que é bem importante incluir cláusulas que às vezes as pessoas não. E quando tu traz a pessoa para uma construção conjunta, tu não tá botando o dedo. Uhum. Tô duvidando de ti ou tu tá duvidando de mim, não. Vamos ver o que que é melhor para nós dois. Uhum. Às vezes, É que nem o casamento que é um contrato, né? Que não se fala da questão do contrato, mas naturalmente é um contrato, né? Isso seria um passo além, queria também ser um contrato, né? É e uma olha que questão grave, de às vezes segurança. eu tô atendendo aqui, elas dizem assim, eu sei qual é o regime de bens de vocês. Aí eu acho que é aquele de divisão. Aham. Gente, eu não sei se elas estão falando de separação, de comunhão, e aí nem essa informação ela ficou para tu ver como isso não é trabalhado. Né? Ou eu fui no cartório e eles me disseram o seguinte, que o regime comum é o da parcial de bens. Só que aí tu acaba descobrindo que não é o regime que beneficiaria aquele casal. Porque eles não têm nem porquê de ter essa. Não, mas eu tenho um patrimônio que eu não quero que comunique, então eu quero o regime da separação total de bens. Uhum. Ou então tem regimes que nem são muito utilizados, mas que funcionam de uma forma para o casamento, funcionam para outra para a separação, funcionam de outra forma para a morte. Né? Uhum. A gente tem um monte de coisa que as pessoas não têm acesso. Uhum. Então, como nós, mulheres, podemos estruturar os nossos bens, empresas, investimentos, imóveis, para garantir uma maior proteção em caso de separação ou morte do cônjuge? A gente falou um pouco assim, tudo vai depender do quanto, primeiro, do objetivo daquela mulher, segundo, do quanto aquela mulher tem de patrimônio, Uhum. né? Porque às vezes tu iniciar do zero, tu tem uma perspectiva de crescimento e muitas vezes tu já entra com um X de patrimônio. Eu sempre digo assim, dependendo, vem uma mulher com imóveis, né? Se a gente pensar que ela tem imóveis locados, ela tem um ganho em cima de aluguéis, por exemplo, talvez uma holding, colocar esses imóveis numa holding familiar, seja uma forma de proteção. Diversificar investimentos, eu acho que é uma boa saída, porque
também eles têm regramentos jurídicos específicos, Uhum. então daqui a pouco é uma boa para aquelas questões. Sim. Pactos, contratos, uma coisa que eu lembrei também, assim, ó, saber interpretar contrato. Você sabe o número de mulheres que assinam coisas que elas não sabiam o que que era? Ah, mas como assim ele vendeu esse imóvel? Ele tem uma procuração. Uhum. Então, assim, ter o domínio de uma interpretação de contrato, ter conhecimento é bastante importante. Acaba sendo um tema negligenciado, né? Completamente. Questões de pessoas que têm PJ também. Como é que é esse contrato social? Hum. Às vezes um contrato entre os sócios também já facilita esse esquema da proteção. Então ela tem que ter um conhecimento, uma orientação jurídica, tem que estar assessorada. Eu digo assim, mulheres que originalmente na nossa sociedade não se legitimam nesse espaço. Tu vê quantas mulheres a gente tem hoje assim crescendo, felizmente, mas grandes investidoras, né? Eu acho que foi para Gabriela, eu sempre conto uma história que eu coloquei no meu grupo da família um dia, uma dica de um investimento, e eles, homens da minha família, perguntaram: da onde eu tinha tirado essa Uhum. informação? Eu, gente, da onde isso? De mim mesma. De ter interesse nisso, de ter algum conhecimento sobre isso. Então a gente ainda tem essa posição. Se cercar de bons profissionais, então, o jurídico andando junto com o financeiro, andando junto com o contador, né? Criando metas, às vezes tu tem metas de trabalho que tu também pode proteger, olha, eu quero vê se não é melhor, eu não conto quanto eu ganho. Muito comum, o casal não Uhum. fala É, sobre não isso. conta. É. Não tem nem a Que é segredo, dimensão, né? É não tem tipo, nem a tabu. dimensão. É um É um tabu. tabu. Uhum. Então, assim, eu acho que cercar de profissionais que trabalhem de forma multidisciplinar e muitas vezes interdisciplinar é fundamental para a proteção do patrimônio dessa mulher. Uhum. E agora pensando um pouco mais em questão dos filhos, né? Que numa separação, que nem tu já comentou, nessa questão dos filhos, às vezes, muitas das vezes, né, é uma prioridade no casal, que, enfim, é a questão de com quem vai morar, enfim, com quem vai ficar. É, como se organiza legalmente isso, né? Essa questão da guarda do filho, tanto a guarda somente como financeiramente também, questão de pensão, ou enfim, como é que... Tem muitas coisas assim que elas só vão vir a ser definidas no momento da separação, tá? Então, assim, a gente sabe que hoje, para cálculo de pensão alimentícia, a gente leva em conta a realidade financeira daquela família. Isso Uhum. é importantíssimo. Então, assim, uma realidade num determinado núcleo familiar não é a mesma do outro. Então, a gente parte das necessidades daquele filho que estuda numa escola particular, que faz não sei quantas viagens por ano, que a família disponibiliza, né, privilégios que outras não têm, e o potencial financeiro de cada um dos pais. Tem uma proporção aí para ser calculado. Só que nos pactos pré-nupciais, hoje, e isso é uma novidade, as pessoas já estão incluindo algumas regrinhas, né? Claro que elas são, o direito de família ele é muito dinâmico, é do agora. Talvez uma previsão hoje não seja a mesma dinâmica ou a mesma exigência dali 10 anos, até porque os filhos crescem e as necessidades mudam. Mas sabe que é possível fazer, por exemplo, direcionamento de investimentos em educação e saúde. Uhum. Então a gente já determina que X vai ser investido ou vai ficar. Inclusive dá para determinar assim, quem vai ser o tutor, né, o responsável pelo gerenciamento daquele valor e um esquema de fiscalização também. Esta conta ninguém mexe, vai ser para o futuro. Ou nós vamos fazer investimentos em nome dos filhos, onde os dois ficam responsáveis pelo controle e isso já fica direcionado. Uhum. Então, também é uma forma da gente pensar. É como se fosse um cofre para os filhos, assim. Uhum. É o cofrinho antigo com Sim. hoje um É. milhão de novidades e modernidades de melhores rendimentos Uhum. do que a gente tinha, né? Sim. Uhum. Sabe, parece às vezes aquelas pessoas que a avó, uma bisavó, fez Uma uma previdência, às vezes. previdência é ótimo, mas quando fez Sim, uma mas... poupancinha lá Ah, atrás, sim. Aham. e aí tu descobre, assim, achou uma carteirinha, já aconteceu várias Ah, vezes. sim, o informal, né? De ter aquela coisa, tipo, ah, é uma cartinha para ele saber que é para ele. Que Tipo, aham, pensava, aham. exatamente. É. Então é nesse Até sentido. passar para a pessoa, enfim, tudo. Não, quando não se perde, né? Uhum. Lá atrás, com tantas mudanças que se teve, mas é possível fazer uma gestão patrimonial pensando nessa proteção dos filhos, Uhum. né? Outra coisa que as pessoas também não fazem assim, ó, doação em vida, Né? testamento. Gente, testamento Sim. ele não é só para direcionar o patrimônio. Eu posso inclusive definir na minha morte
quem vai ser o responsável, né? Quem vai ser responsável por determinados setores? Hum. Quem eu gostaria que cuidasse de determinadas coisas? Só que as pessoas. E aí eu acho que a morte é mais difícil ainda de falar do que o próprio dinheiro entre a relação. Então tá. Nesse assunto de direito de família e planejamento financeiro, tu acredita que há espaço para uma abordagem integrada entre esses dois temas? Assim, para apoiar mulheres de alta renda e trazendo isso para uma abordagem mais prática, como seria? Tu diz as áreas, trazer. Isso, as áreas de planejamento financeiro e direito da Completamente. família. Na verdade, eu acho que eles andam juntos, tá? Onde envolve patrimônio, eu acho que tem que o caminho equilibrado e de proteção, porque, por exemplo, assim, eu posso criar uma estratégia jurídica de proteção, mas eu preciso de um respaldo, de um planejamento financeiro. Eu preciso de um contador, né, que dê conta do que for daquela família, e isso precisa ser revisitado. Então, a gente pode ter um planejamento, uma caminhada conjunta, que aí eu acho que é o equilíbrio, né, que atende todas essas necessidades, e que ele tem que ser revisto a cada tanto tempo, para ver se aquilo realmente está funcionando. Então, eu acho que, claro que um trabalho isolado bem feito já é uma grande coisa. Aquela pessoa que entra no casamento sem ter nenhuma noção de proteção e de possibilidades patrimoniais, ela já está prejudicada. Então, se ela tem uma orientação jurídica, ela já tem um ganho. Se ela tem uma orientação jurídica combinada, conversada e alinhada com um planejamento financeiro, é outra entrega que a gente pode fazer como profissional. É até nessa linha da previdência, né, que a gente comentou ali brevemente, questão de deixar para os herdeiros, deixar de uma forma pouco tributável, né, que também, né, se a gente for entrar mais a fundo, tem todas essas questões de tributação também, né. É muito importante deixar isso bem definido. É tão importante que, por exemplo, assim, a previdência privada, olha, eu me metendo em Não, outras mas áreas, mas assim, se te oferecem algo que tu coloca um beneficiário e que aquilo não vai entrar inventário. no inventário e que tem uma vantagem tributária, por que não? Uhum. Aí vem discussões como estava em relação à previdência, que agora foram afastadas, de qual é a origem, né? Se tem origem similar a um seguro. Tudo isso, por isso que tem que ser revisto. Imagina que eu faço todo um planejamento, tá? Agora, me divorciei, recebi na partilha eu tenho um valor. Gabriela, as pessoas não sabem o que fazer com isso. Uhum. Ou as pessoas, elas adquirem um patrimônio imobilizado, como uma casa na praia, e elas não têm noção do custo. Que é o inventário e Não, tudo. de manter o Ah, próprio bem, entendeu? Então, assim, se tu tem uma orientação do que fazer com aquele valor e toma uma estratégia, bom, então eu vou investir. Não, então eu vou colocar isso na previdência. Eu vou fazer determinada coisa e tal. Só que se tem uma alteração legal, ou se tem uma desvantagem ao longo do caminho, tu fica numa defasagem de orientação e de uhum, investimento. uhum. Então, tu tem que ter um retorno a cada tanto, né? Será que o que eu estou fazendo é correto? E a gente vê, estou sendo repetitiva nisso, mas é que isso é extremamente importante. A mulher que não se legitima nessa função, ela fica sempre insegura. Ela é insegura. Uhum. Mas tu tem certeza que tu tá, é isso mesmo, porque eu já ouvi. Outra é isso. Então, assim, a rede e o trabalho interdisciplinar para trazer essa segurança e legitimar essa mulher, sim, como é meu e eu vou decidir o que eu vou fazer com isso. Uhum. E essa questão de herdar um imóvel, por exemplo, bem que nem tu falou, que tem o custo, né, de, por exemplo, a casa na praia, ela não tem o dinheiro líquido, né, investido, um patrimônio líquido ali que ela possa ter acesso. Ela começa a passar, continua curtindo a casa na praia, fica feliz que ganhou herança, mas não tem a dimensão do custo que é aquilo, né? Não tem a dimensão, ou, por exemplo, o cenário pior, que é o de tu não ter um seguro e tu não conseguir acessar o patrimônio que pós-morte, enfim, né, não cai na mão da pessoa sem nenhuma questão, né, tem toda a questão de pagar o inventário, de ter ali tudo juridicamente definido, né, então acho que, essa multidisciplinaridade é inevitável, porque é uma questão de segurança global, né. E tu quer ver, vai vir uma reforma do Código Civil que vai Uhum, trazer mudanças significativas em relação às alíquotas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um custo, né, em relação aos inventários, a questão dos impostos, que é X. Essa alíquota tende a aumentar.
né? Então, assim, no país inteiro a gente não tem uma alíquota uniforme, então tem todo um projeto. Outra, tem uma multa já prevista na lei que não é aplicada, a pessoa que não entra com o inventário em X tempo, ela vai ter que entrar sob pena de multa. Essas informações, doação, a gente tem um imposto hoje melhor, digamos 3 ou 4% aqui no estado, Uhum. mas daqui a pouco assim, ó, tu vai colocar num papel, e a gente costuma fazer isso no escritório, mostrar para o cliente o que que é melhor em termos de um planejamento sucessório. É fazer essas doações em vida, com um cálculo tributário, com a questão, né, obviamente respeitando sempre herdeiros, a legítima e etc., ou deixar, sabe, Uhum. assim, eu vejo a coisa mais querida, as pessoas de idade que nos procuram e dizem assim: "É que assim, se eu não fizer vai dar briga". Uhum. E elas começam a pensar nisso, né. Não é todo mundo, porque normalmente são pessoas que um pouquinho mais abertas, assim, Uhum. né, que percebem, que têm cuidado e que têm patrimônio. Uhum. E que valorizam o patrimônio, tem mais isso. Pessoas que construíram o seu patrimônio, que valorizam e que estão preocupados com a sua continuidade. Uhum. Essa é uma diferença Uhum. enorme. E o ITCMD, né, que tu estava comentando Uhum. das alíquotas, eh, aqui no Rio Grande do Sul segue sendo dentro do Progressivo. valor, progressiva, e o projeto que tu comentou de lei, ele prevê alguma coisa mais unificada pro Brasil inteiro, então, No Brasil inteiro com aumento, com aumentos. né. Tem Uhum. gente que fala em 8, tem gente que fala em mais de 8, Porque tem tem estados gente que que chega a aposta 8, mas aqui no Rio Grande do Sul o máximo é 4, é 6, é 6. é Uhum, 6. uhum, Então, assim, a gente tem que olhar para essas questões, porque algumas se tu tem esse conhecimento de que algo vai acontecer, tu pode Se prevenir. se prevenir. uhum, Então, vou fazer um planejamento. Então, quem sabe, é caso de uma holding, é caso uhum, de doações. Agora a gente está com um casal do Rio de Janeiro que organizou doações em vida. Eles tinham um valor investido e disseram assim: ah, esse valor depois vai morrer, cada um dos. São 3 filhos, vão receber X. uhum, Então, eles pensaram o seguinte: não, vamos fazer a doação. A gente paga o imposto, porque eles têm como, talvez um filho não tenha lá no receber uhum, como pagar. Então, eles vão fazer e já vão com usufruto. Outras questões que a gente não falou, cláusulas restritivas de incomunicabilidade, por exemplo, assim, são coisas que protegem a mulher nisso. Então, eu vou fazer alguns planejamentos com algumas cláusulas de restrição. É meu, eu doei com cláusula de incomunicabilidade, uhum, eu vou fazer usufruto disso, então eu vou usufruir daquele bem, mas ele já pertence a outra pessoa. Tudo isso tem que ser pensado. uhum. Sim. E, assim, num passo a passo ideal, assim, digamos que uma mulher chega aqui, numa união estável, ainda não teve o casamento, qual seria o passo a passo ideal ao teu ver, assim, que ela deveria Aí seguir? se ela já está numa união estável, ela já me deixa preocupada. Já deixa preocupada? Porque Aham, a união estável informal, se ela é pública, contínua e já com interesses, uhum. demonstrando que tem interesse em constituir família, o regime de bens já está valendo, mesmo na informalidade. Aí ela foi lá e Só mora comprou, junto só com o mora cara. junto. Aham, Ela foi lá e comprou, sei lá, um carro. Ele tem uhum, direito a metade daquele carro. É aqueles bens construídos depois da tal união estável, né? uhum, Só que as pessoas entendem que isso só vai passar a valer quando elas tiverem um papel. Já aham, está valendo. Então, se ela já chega em união estável, eu já fico nervosa. uhum, Entendeu? Tipo, como assim? Mas há uhum. quanto tempo? O que que aconteceu nesse período? É. O que que tu tem? O que que ele tem? Não, vamos regularizar. E outra, se tu vive em união estável, chega aqui, houve um discurso meu, né, de como assim? Aham, E ela opta por um outro regime que proteja, digamos, não, eu quero então a separação total de bens, por isso, isso, isso. Ele só vale dali para frente, ele não retroage. Então, o que que acontece? Puxa, e agora vivi 2 anos na informalidade numa união estável. Sinto muito, porque então, assim, é antes, né? Gabriela, é um pouquinho antes, tem que sim. procurar. E a tua pergunta é o seguinte: em todos os momentos, por exemplo, eu vou casar, eu vou morar junto, eu comecei um namoro e eu tenho um patrimônio que sim me interessa, a gente sabe quem está do outro lado. É. Você não está fazendo prova e constituindo uma união estável e vem buscar direitos que acredita ter no depois. União estável, namoro, união estável, casamento, na morte, quando nos chega, na venda de um patrimônio. Uhum, Tudo isso precisa de assessoramento, para tu saber se tu realmente está fazendo aquilo da melhor forma possível. uhum. Posso finalizar com uma pergunta? Claro. Então, qual a tua opinião sobre misturar relacionamento amoroso e profissional?
Acho horrível. Não, não que não possa, mas assim, ó. Muito bom. Chegam dois aqui, mas nós somos sócios. Somos sócios de onde? Não, a gente tem que ele precisava de alguém para PJ, eu entrei como. Isso é uma confusão, tá? Que às vezes os dois têm a mesma profissão, né? É muito comum em prestador de serviço, né? Então nós temos a mesma médicos, nós temos a mesma empresa, ok. Só que as regras têm que ficar claras. Né? Porque assim, ó, aí eu faço uma sociedade com a Gabriela achando assim, que legal, nosso projeto maravilhoso, a gente vai dar certo. Ó. Sim, se não der. E se um tiver que sair? Uhum. Se um morrer, então as pessoas não é, complica um pouco, tá? Então, claro que o sonho ideal é que não haja essa comunicação que mistura, que desgasta, mas muitas pessoas estabelecem o ganho dessa família está em cima de uma fonte comum e isso precisa ser regularizado. Precisa ficar claro quanto é de cada um. Ah, então eu sou uma sócia que tem o X%, tu tem. Aonde que está? Isso está bem. E está na hipótese de. E qual é o regime de bens melhor, uma vez que nós somos sócios? Uhum. Né? Ou que nós temos patrimônios, estamos fazendo grandes investimentos juntos. Aí o regime de bens de vocês vai garantir que lá depois tudo que tu investiu, que é diferente do que ela investiu, vai voltar da mesma forma, ou tá tudo certo assim? Uhum. Então, se for para ser, né, uma sociedade, assim, que ela tem que ser bem construída, porque senão depois é um super trabalho. Uhum. E muitas vezes injusto, né? Que aí acabam acontecendo as injustiças e as pessoas, aí é o ser humano, ela mistura dor e patrimônio. Eu tô com raiva de ti. Eu quero tirar o teu dia. Eu tô com raiva de ti. Vira briga. Vira briga. Isso. Vira briga. Não é teu ambiente que é tanto. E é possível, não parece assim, do ponto. Eu sei que no amor lá no início, mas não é concreto dizer o seguinte: se tem uma forma de prever conflito, que a gente sai, principalmente quando tem filho, né, de uma forma melhor dessa relação, por que não fazer? Sim. Quebrar esse tabu, porque depois é tão pior, né? É agora. Exatamente. Muito obrigada, Paula. Foi um prazer. A gente agradece também em nome da CAPSE. E acho que é isso. Eu agradeço, eu adoro quando a gente tem a oportunidade de divulgar conteúdo comprometido, né? Onde a gente vê tanta coisa assim, pessoas que chegam, ainda mais que tá muito, né? Que nem a própria holding que a gente falou, todo mundo quer fazer isso, Aham. só que as pessoas não têm ideia do que pode, do que não pode, né? Ou então essa falsa venda de uma blindagem patrimonial absoluta, não, eu vou casar existe. assim porque vai acontecer. Não existe. Então a gente tem saídas que são protetivas, e aí são questões de prevenção que podem que estão ao alcance de todos nós. É que o dinheiro e o mundo pessoal de relações, no final das contas, é tudo gente, né? É tudo pessoa que tem sentimentos que a gente tenta racionalizar muito, mas as pessoas são pessoas, ficam mal-humoradas, brigam por, enfim, né? Tem que colocar os pingos nos is, né? Para Um algumas filtro, coisas. é filtro. Exatamente. Exatamente. Obrigada.